Será que você sabe qual que é a visão do Renato Mimica para tudo o que está acontecendo nos investimentos no Brasil e no mundo? Se você não conhece, o Renato Mimica é sócio do BTG Pactual e é CIO, especialista em investimentos da Exame Research, a casa de pesquisa e de análise de investimentos da Exame. E nesse vídeo eu vou conversar com ele para entender qual que é a visão que ele tem sobre o mercado financeiro brasileiro, mercado financeiro global, tudo o que tem acontecido de grandes quedas, quedas bruscas, agora uma forte recuperação, recorde da Nasdaq, quase recorde do S&P, Ibovespa valorizando. O que ele acha de tudo isso? Se você caiu agora no vídeo e não sabe quem eu sou, não sabe quem é o IUB que dá nome aqui ao canal, muita calma nessa hora. Meu nome é Bernardo Pascovitch, muito prazer. Eu sou fundador do IUB, que é o maior buscador de investimentos do Brasil. Uma plataforma totalmente gratuita para você encontrar, comparar e escolher o melhor investimento em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários e muito mais. Aqui no YouTube eu converso com especialistas e faço vários vídeos explicando sobre investimentos e todos os dias úteis e alguns não úteis eu faço um vídeo de resumo com Bernardo, resumo do dia nos investimentos no Brasil e no mundo. Lá no meu Instagram, me acompanha lá, é @BernardoPascovitch. E agora, vamos para a conversa com o Mimica. Como eu falei para vocês, agora eu vou conversar com fera do mercado dos investimentos, Renato Mimica, sócio do BTG Pactual e CIO da Exame Research. Renato, tudo bem? Tudo bem, Bernardo. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você. Tomara que a gente tenha esses papos muitas vezes. Vamos sim. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu interesse. Queria conversar com você um pouquinho sobre essa loucura do mercado de investimentos brasileiro e internacional de renda variável, ações, que a gente está vivendo. Então você está numa posição super privilegiada, né? Sócio de um dos bancos mais importantes do Brasil, da América Latina, e aí também liderando uma posição super importante na Exame Research. Que você tem, assim, para começar, o que você tem visto sobre o mercado ou sobre essa loucura toda de um dia muito pessimismo, com algumas notícias de talvez uma segunda onda de coronavírus, pessimismo ou preocupação por parte do Fed, o Banco Central Americano. Aí no dia seguinte o próprio Fed diz que vai fazer recompra de títulos de dívida privada, vai comprar, já estava fazendo há mais de um mês, a compra de ETF, e aí todo mundo fica super animado. O que a gente está vivendo um pouco na sua visão? Vamos lá. Eu gosto de caracterizar o que está acontecendo entre um grande descolamento entre a vida real e o mercado financeiro, né? Acho que isso é algo que já aconteceu em várias outras crises, né? Geralmente o mercado financeiro ele antecipa tanto a crise como a recuperação, né? Então muitas vezes existe, por exemplo, um cenário recessivo em que, ao mesmo tempo, existe um bull market, né? Mas é basicamente investidores antecipando uma recuperação econômica. Então, não é tão raro a gente ver um descolamento entre o que está acontecendo na economia real e o que está acontecendo no mercado financeiro, mas eu diria que dessa vez esse é um descolamento que está muito mais drástico que em todas as outras ocasiões, né? Então, tem muitos investidores globalmente, né, isso não vale só no Brasil, se perguntando, poxa, números horrorosos, a pior recessão de muitas décadas, né, em vários países pelo mundo, e ainda assim você tem algumas bolsas, por exemplo, a própria Nasdaq, por exemplo, atingindo highs históricos, né? Então é um negócio muito curioso o que está acontecendo. Eu só, antes de dar aqui os meus 2 centavos sobre esse descolamento, acho que é importante falar onde é que a gente estava, né, quando a pandemia começou, e o que aconteceu e como o mercado foi reagindo aos eventos. Antes da pandemia, a gente estava num bull market secular, assim, né? Isso globalmente falando também, as bolsas americanas, S&P, atingindo highs históricos, uma preocupação que tinha existido ao redor do ano passado, em algumas ocasiões, estava um pouco mais mitigada no começo do ano, que era as relações comerciais entre China e Estados Unidos,
né? As próprias eleições americanas ao longo do tempo foram sendo, vamos dizer assim, de-risked, né? O risco das eleições americanas foi ficando menor conforme se foi ganhando visibilidade de que nenhum candidato anti-mercado, né, ou anti-iniciativa privada, digamos assim, tivesse ganhando chances. Aqui no Brasil, né, a gente estava um cenário que, apesar dos números de atividades tivessem desapontado, né, mais recentemente, aquela tese de recuperação econômica estava sendo, de certa forma, postergada, a gente tinha um cenário de juros, né, no low histórico, isso tanto juros, né, olhando o Selic de curto prazo, CDI, mas também custo de capital, né, então se olhava, por exemplo, 10 anos no Brasil também lows históricos, né, tanto real quanto nominal, você tinha um cenário de a população e a comunidade política apoiando reformas, né? Então existia uma certa clareza de que novas reformas que ajudassem a reduzir ainda mais ou manter esse custo de capital no Brasil baixo iam acontecer. O PIB voltaria, né? Muito do PIB que estava devagar a parte pública parando de gastar, né? Mas a iniciativa privada, o PIB privado, ele já mostrava sinais de recuperação e existia essa tese do PIB acelerando para 2020, e aí veio o que a gente chama aí de Black Swan, né? O cisne preto, esses eventos aí que tem uma probabilidade muito baixa, as pessoas nunca imaginam que vão acontecer, mas quando acontecem tem um impacto extremo, né? Que foi nesse caso o impacto do novo coronavírus, o Covid-19. As bolsas, né, dado o pânico, né, do que seria essa pandemia se alastrando rapidamente, e ao mesmo tempo os investidores estavam super posicionados, super bullish, a gente viu quedas históricas, né, então tanto nas bolsas lá fora, quando a gente vê o que a gente chama de drawdown, né, que é a diferença entre o pico e o vale, também atingiram recordes aí de muitos anos. Mesmo no Brasil, né, a gente nunca tinha visto aquele número de circuit breakers em tão poucos dias, né, então a queda foi muito brusca, né, se você pegar então no Brasil em dólar, né, o real foi a moeda que mais depreciou, né, no momento ali. O Brasil em dólar estava, agora não me recordo dos números exatos, mas algo entre 40% e 50% para baixo dos highs, né? Foi talvez o mercado aí que mais apanhou dentre os mercados líquidos, certamente foi o mercado que mais apanhou dentre os mercados líquidos com essa crise causada pela pandemia. Então teve um primeiro momento que foi um momento de choque muito grande, né? Então todo mundo se estopando, né? Tirando o pé do risco, indo para ativos mais defensivos, momento de pânico, né? E esse momento ele perdurou por alguns dias ou algumas poucas semanas, porque a gente viu também algo que a gente nunca tinha visto antes, que foi uma ação tão rápida e tão grande de governos e bancos centrais pelo mundo, né? Então, quando a gente olha crises passadas, nunca houve uma resposta tão rápida e tão drástica, né, em tamanho, de governos e bancos centrais no que tange a pacotes fiscais, né, para ajudar populações menos favorecidas, empresas menos favorecidas a conseguir compensar, mitigar os efeitos da pandemia no âmbito econômico, e estímulos monetários também nunca antes vistos, para garantir liquidez de mercado e taxas baixas de juros nos mercados também, né? Isso foi um fenômeno que aconteceu em vários mercados. Os Estados Unidos veio com o maior pacote de todos, né? Porque de fato é o que historicamente aí, teve mais espaço para esse tipo de estímulo, dado a dinâmica do dólar como moeda de referência e tudo mais, mas de fato essa resposta fez com que a primeira pernada de recuperação no mercado viesse, né? Então, é um termo que lá fora foi muito usado, all it takes, né? Então, assim, os governos vão fazer tudo, bancos centrais e governos fazendo tudo dentro do possível para garantir saúde e liquidez dos mercados e garantir também, na medida do possível, que a economia
não sofra tanto assim, né, mitigue algum efeito da economia. Então, essa veio uma primeira pernada de recuperação, né, foi uma notícia, após a notícia da pandemia, que foi uma notícia que causou desastre nos mercados, foi uma notícia positiva, né, que acabou trazendo um movimento de risk-on. Houve um movimento que, às vezes, é um movimento muito mais técnico e menos fundamental, que lá nos Estados Unidos também usam, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também tem uma sigla, que é o TINA, né? There is no alternative. Não há alternativa. Então, investidores com muita liquidez não tem yield em lugar nenhum, porque as taxas de juros estão perto de zero ou às vezes até negativas. Então, eles vão para onde tem yield, né? Onde tem yield são ativos de risco, crédito corporativo e equity. Então, isso fez com que investidores em busca de yield, sem alternativa, por mais que os fundamentos não tivessem bons, né, e que os valuations estivessem caros quando você olhasse números de 2020, principalmente, talvez 2021, vamos comprar ações anyway, porque é onde tem yield. Né? Então, esse movimento do TINA, né, não tem alternativa, é um movimento que acho que sustentou muito também os mercados nessa primeira pernada e continua sustentando de certa forma. Né? Até no Brasil a gente vê um movimento parecido, né? Juros no all-time low. Então, aqueles indivíduos que geralmente tinham risk-free, né? Eu falo risk-free entre aspas, porque nada é exatamente risk-free, mas o nosso proxy de risk-free que antigamente chegou a dar 6, 7% real, né? Sem você precisar mexer em nada, começou a não dar quase nada, né? A poupança começou a ter retorno real negativo. Então, os investidores falaram, eu preciso me mexer, né? Eu preciso ir para algum lugar em que eu consiga ter algum retorno. Então houve essa migração, e isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil já há alguns trimestres, né? E foi até acentuado, eu diria, também na crise. Você teve um recorde aí de pessoas físicas vindo para a Bolsa, né? Nesse momento. Então, foi um movimento que, de certa forma, tem acontecido no Brasil também. Mas essa foi a primeira pernada, né? Legal, então, os movimentos de estímulo. E aí você teve o que eu caracterizo como a segunda pernada, que era os investidores começando a ter maior visibilidade sobre a pandemia. Né? Então, até eu diria que março ali existia, ou abril, existe uma grande incerteza quanto à potência, à duração e os impactos da pandemia, e a gente começou a ver, né, primeiro a Ásia saindo da pandemia, né, controlando a pandemia, e aí o lugar mais crítico no primeiro momento, que eram alguns países europeus, né, especificamente aí os primeiros países que foram acometidos com a pandemia, Itália, e no segundo momento Espanha, depois França, Inglaterra. Esses países tiveram um agravamento muito forte da pandemia, mas depois de algumas semanas, eu diria ali entre 1 e 2 meses, essa curva começa a cair, né? Ou seja, as medidas de contenção e até a dinâmica de imunização da população foi tendo uma resposta positiva em relação à curva de novos casos e óbitos. Então os investidores começaram a pensar assim, olha, essa pandemia tem um início, tem um meio e tem um fim. E esse início, meio e fim talvez seja mais rápido do que as estimativas mais catastróficas sugeriam. Né? Então, muitos investidores começaram a fazer a seguinte conta, bom, 2020 vai ser um ano horroroso, mas uma hora, dado que essa pandemia tem um tempo aí de duração, em 2021 provavelmente vai ter uma recuperação forte, em 2022 outra recuperação forte, então começa a ter a tese de que um ano de crescimento econômico bem negativo, né, e talvez 2 anos de impacto, dentro do espectro aí, né, do que valem as empresas, o DCF aí, que vai até perpetuidade, são muito pouco para causar o impacto em valuation que tinha causado, ainda mais com esse cenário de juros, né, de custo de capital agora tão baixo. Então os investidores começaram a ficar mais animados fundamentalmente com essa visibilidade que a pandemia tinha uma duração ali que parecia não ser tão longa, né? Então eu diria que teve uma segunda pernada, né, que ali foi principalmente começo de maio, eu diria, que foi relacionado a esse fenômeno.
E aí você teve, também relacionado à pandemia, as semanas seguintes, que foram as semanas, primeiro, de avanços em vacinas, né, e eventuais tratamentos, então que também acabaram fazendo preço, porque uma vacina, ela de fato, né, uma vacina que é escalável, resolve o problema, ela de fato acaba com a pandemia, né, e aí, a vida, teoricamente, né, gostaríamos, volta à normalidade. Então, todo esse anúncio, a gente até tem falado muito no nosso relatório sobre desenvolvimento das vacinas e tudo, porque de fato é algo que tem feito preço, é importante para os mercados. Isso teve desenvolvimentos positivos também, né, com várias vacinas aí entrando em fase de testes em humanos, né, 3 delas já em fase 3, inclusive, que é a última fase antes da vacina estar aprovada de fato. Isso também trouxe mais visibilidade. E um outro fator também que aconteceu durante maio, as reaberturas, né? E as reaberturas, elas traziam 2 dúvidas. Primeiro, quão rápida vai ser a recuperação pós-reaberturas, e segundo, se vai haver uma nova onda depois das reaberturas, né? A primeira resposta tem sido positiva, apesar dos dados serem muito preliminares, tem sido positivas até agora. A maioria de dados de alta frequência indicam uma recuperação que parece ser mais para V, ou pelo menos uma perninha ali do V do começo, do que alguma coisa em L ou alguma coisa em U, né? Então, alguns dados aí de ocupação, de reservas em viagens, pessoas voltando na rua e tudo mais, se recuperando fortemente, desde os lows ali do pico da pandemia. E num primeiro momento, até recentemente, novos casos estavam sob o controle, né? Então isso fez com que os últimos dias. Então isso fez com que os ativos continuassem andando, né? Então os investidores estavam ali com um pacote de estímulo monetário e fiscal sem precedentes. Não tem yield em outro lugar a não ser em ativos de risco. Pandemia, nos lugares em que ela começou, parecem ter passado já uma primeira onda bem sucedida. Vacina parece ter desenvolvimentos também mais rápidos do que se imaginava. E economia recuperando em V é o pacote aí para risk on. Então a gente vê esse movimento. Exato, esse movimento para risk on que veio para a gente. Né, assim, eu recebi muitas perguntas, a pandemia no Brasil continua piorando em termos de óbitos, e o IBOV começou, o IWZ, né, IBOV, etc., começaram a rasgar. Isso foi um movimento global, pessoal, assim, um movimento de mercados emergentes e moedas emergentes andando, não foi exclusivo ao Brasil, é que o Brasil estava com beta maior, foi o que caiu mais, e na recuperação também, tendo beta maior, foi o país que se recuperou mais rapidamente também nessa onda global de investidores querendo mais risco, né? Até poucos dias atrás, né, quando a gente começa a ver alguns sinais de uma segunda onda, né, do coronavírus. E aí se reportou aí na última semana que alguns estados americanos que tiveram uma reabertura talvez mais flexível, e aí falando de Texas, Califórnia, Arizona, Flórida, voltaram a ter um aumento bem inclinado em novos casos, e isso acendeu uma luz amarela para os investidores. Anteontem teve notícia da China de um novo foco em Pequim, né, causado ali por um mercado. Então, os futuros, né, até no final da semana passada o mercado reagiu mal, os futuros ali no domingo à noite estavam reagindo bem mal também, e aí a gente volta para o primeiro fator ali de risk-on, mais estímulo. Aí vem Fed anunciando que vai comprar títulos corporativos, né, Trump falando também de um novo pacote de infraestrutura, né, revivendo aquela história de pacote de infraestrutura e trilionário para trazer mais estímulo econômico. Então, esses pacotes, essas notícias de estímulo adicional ontem fizeram que os mercados se recuperassem, os futuros estavam bons, e hoje teve notícia também de um tratamento potencial positivo, né, que reduz
os outcomes negativos para pacientes mais críticos, que também tem trazido um movimento mais inclinado de risco. Tá? Então, eu demorei aí horas para falar, mas eu tentei dar uma resposta completa de por que durante essa crise econômica os mercados têm ido tão bem. Não, acho que foi um panorama incrível que você deu, uma aula aí sobre relações entre mercado, saúde, economia, etc. Gostei muito de 3 pontos principais que você mencionou. Primeiro, fazendo um pouquinho o panorama, ou na verdade uma comparação com últimas crises, e aí a maior última que foi em 2008, agora, como você falou, uma resposta muito mais rápida por parte de governos, bancos centrais, autoridades monetárias do que em 2008, né? Em 2008 tudo foi muito demorado, o mercado, até o regulador americano de alguma forma quis deixar lá o Lehman Brothers quebrar como um sinal para o mercado e depois, enfim, muitos criticam essa questão, né? Mas então legal, primeiro esse ponto de rápida atuação. Segundo ponto que eu achei interessante, taxas de juros, muito tem se dito sobre isso. Lá em 2008, o grande instrumento de incentivo ou de promoção do consumo e da atividade econômica era a redução de taxa de juros, que hoje não existe mais isso praticamente, né? Nem no Brasil, a gente deve ter amanhã no Copom mais uma redução da taxa Selic, né? E pior ainda nas economias mais avançadas, né? Então Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão, etc. Então isso também achei muito interessante. E terceiro, isso que você falou sobre o TINA, né? Então, preciso colocar meu dinheiro em algum lugar, não vou deixar esse dinheiro parado. Não tem muito onde colocar para ter um retorno maior, então vamos embora para ações, vamos embora para buscar um yield maior ou um retorno maior do que tem agora. Então, achei esses 3 pontos muito interessantes. Agora, uma provocação aqui. Você disse também no começo da questão do descolamento, né? Que é normal, em muitos casos, você ter um descolamento entre mercado financeiro e economia real, né? Entre o Wall Street e o Main Street, né? Que o pessoal fala. Agora, até que ponto, ou isso tem algum tipo de data de validade? Porque até tenho comentado um pouquinho sobre isso, li um artigo super legal da The Economist na semana passada, semana retrasada, dizendo um pouco isso, falando, olha, não adianta os governos e os bancos centrais ficarem injetando tanto dinheiro, que uma hora esse dinheiro vai acabar. Então a gente estaria, de certa forma, vivendo uma artificialidade, ou seja, muita valorização meio virtual, muito dinheiro na economia, e quando isso secar, porque tirando talvez os Estados Unidos, os outros governos do mundo, em algum momento tem que parar, né, de emitir dinheiro e de injetar na economia, aí talvez a gente só esteja postergando ou meio que empurrando com a barriga, por meio de tanto incentivo e tanta liquidez, um problema econômico maior, um desemprego maior, uma queda de consumo, queda de padrão de vida, etc. O que você acha sobre isso? Perfeito. Eu acho que esse risco que você caracterizou como uma bolha, né, que está acontecendo de ativos financeiros praticamente por esse movimento, é um risco relevante, né? E acho que a paciência, vamos dizer, nem diria que paciência, mas esse lado aí dos investidores estarem positivos, ele acaba a partir do momento em que os dados começam a decepcionar de fato, né? Então, eu diria o seguinte, existia uma barra muito baixa de expectativas econômicas para os próximos, talvez, 2, 3 trimestres causado pela pandemia, né? Então, os dados que têm vindo, eles têm vindo melhor que o esperado, só que versus uma barra muito baixa, né? Mas conforme os preços de ativos sobem, né, e os investidores vão ficando mais e mais bullish, as barras vão subindo também. Sim. Histórico de números melhores vai passando, a barra vai subindo também. Então, vai haver algum momento, né, em que os números começarão a vir piores do que as expectativas e do que de fato está no preço, e aí são motivos para realizações, né? Eu acho que esse momento pode acontecer, né? E passada a crise do coronavírus, eu acho que o mercado começa a olhar para isso. E agora? E atividade econômica de verdade, né? Passou o coronavírus, vamos começar a voltar a olhar agora para PIB, crescimento de lucro e tudo mais, agora numa expectativa de normalidade, né? E aí é o grande teste de valuations versus expectativas, né? É isso, acho que vai ter um segundo momento em que vai todo mundo parar para
para olhar os preços e o que está acontecendo de fato com a economia, né? Tá, legal. E você acha que essa conta chega para o Brasil, até pensando em questão interna brasileira versus resto do mundo? E eu até comecei a falar lá em março, mais ou menos, eu falei, olha, pessoal, a gente já tem crise de saúde pública, coronavírus, a gente tem crise de petróleo antes dos acordos da OPEP, a gente tem risco de crise financeira, tudo que a gente não precisa nesse momento é de uma crise política. E aí, claro que Estados Unidos também vivem, de certa forma, um certo embate político, mas, enfim, são economias totalmente diferentes, né? Projeções mundiais diferentes, forças diferentes. Pensando um pouquinho no Brasil, você acha que essa conta chega pra gente? Você acha que a crise política também pode ser enfim, um fator preocupante aí? Sem criticar ninguém, né? Na internet eu sempre faço um disclaimer que nunca falo se eu sou a favor de um partido, contra outro, eu prefiro não me posicionar, mas pensando mais institucionalmente no país. Claro. Eu diria que para o Brasil, e até eu dou um passinho para trás aqui na sua outra pergunta até sobre o impacto de tanto estímulo para o médio e longo prazo, né? O principal risco de tudo que a gente está vendo é risco fiscal, que no final das contas traz inflação. Né? Então acho que o grande risco para o mundo, e que vários economistas apontam e tudo mais, de todos esses estímulos, é o movimento de inflação de médio e longo prazo, né, que acabe sendo muito negativo em vários sentidos, e isso acabe fazendo com que juros tenham que subir no médio e longo prazo. Imagina o estrago que juros subindo faria num mercado como esse, que está um mercado super sensível a estímulo monetário e tudo mais, né? E a gente até viu ali, quando a Treasury americana começou a empinar, né, eu acho que isso foi mais no começo do ano passado, agora não me lembro corretamente, um caos no mercado com poucos basis points ali de empinação, né? Então eu acho que o risco de inflação é um risco real, e para o Brasil especificamente, o Brasil tem menos espaço fiscal do que outros países, né, para fazer esse tipo de movimentos. Então, assim, uma crise que acomete o Brasil, como acomete um país como os Estados Unidos, aqui acaba sendo naturalmente mais grave, porque o Brasil tem menos instrumentos fiscais para combater a crise, né? O risco fiscal do Brasil já era mais elevado, então o Brasil tem menos, vamos dizer, manobra para conseguir conter a crise com essas políticas de estímulo, né? Então, assim, o primeiro ponto é que o Brasil, sim, ele acaba sendo mais afetado por essa conjuntura, por conta do impacto que isso tem em contas públicas, que já era um dos principais riscos ou problemas que o Brasil enfrentava, né? Acho que muito disso foi mitigado, de certa forma, com a reforma da Previdência, mais ajustes adicionais eram e ainda são necessários, né? Isso é um ponto. O crescimento para o Brasil também é muito relevante, né? Para que a nossa dívida PIB ela acabe ficando mais controlada. E do ponto de vista político, e aí o Brasil, e isso também vale para o Brasil, também vale para outros mercados emergentes, tem estabilidade política maior que outros mercados maduros, em média, né? Isso é natural de mercados emergentes, no Brasil não é diferente, e a crise do coronavírus deflagrou aqui no Brasil também uma crise política, né? Eu diria que essa crise também fez o pico ali, do ponto de vista de risco que essa crise trouxe durante algumas semanas, né? A gente, ao longo do tempo, ao longo de algumas semanas, a gente viu, né? Acho que foi muita divulgação da reunião ministerial ali do Bolsonaro, que foi meio que o grande evento, né, que estava todo mundo preocupado no primeiro momento. Também foi um movimento que começou essa parte de de-risking de crise política no Brasil. Eu diria que esse fator de risco político ele já foi maior durante a pandemia do que ele é hoje no Brasil, né? Então, de fato, os investidores embutiam um prêmio de risco adicional por risco político no Brasil. Eu diria que esse prêmio de risco ele atingiu um high ali também durante o mês de maio e foi ao longo do tempo se reduzindo, que contribuiu também para o Brasil acabar andando até mais que outros mercados emergentes nessa pernada de volta. Mas, sem dúvida, risco político é um risco adicional. E eu falo, nos Estados Unidos,
apesar de você ter os dois candidatos, né, tanto Trump como Biden aí, são candidatos, vamos dizer assim, amigáveis ao mercado, existe uma discussão também política para os mercados que vai aumentar, né? Existe aí chances maiores, do ponto de vista dos investidores, de ter não só um presidente democrata, como um Senado democrata também. Isso poderia significar, né, ainda é cedo para dizer, mas poderia significar reversão em cortes de impostos, né, na alíquota de imposto, que foram importantes para o rally do mercado de equity ali nos Estados Unidos e para os lucros corporativos subirem. Isso pode ser um fator de risco também para os Estados Unidos aí, enquanto a gente vai em direção a novembro, né? Esse é um risco que ainda os investidores colocam ali como um risco menor, que obviamente essa questão da pandemia e tudo mais, a questão até de relações Estados Unidos-China, mas eu diria que mais e mais o mercado vai ficar volátil de acordo aí com o noticiário sobre eleições americanas e o que o potencial candidato democrata, os potenciais congressistas democratas poderiam fazer em termos de mudanças aí, em termos de política fiscal e etc. Legal, legal. Pô, Renato, super obrigado aí pela conversa. Acho que foi, como eu te falei, uma aula. E eu gostei muito que você trouxe uma didática super legal, assim, para as pessoas entenderem e fazerem toda essa relação realmente com desde o começo lá da pandemia, fevereiro, conforme as coisas foram piorando, né, medidas de governos, reação dos investidores. Acho que você trouxe um panorama super legal mesmo e muito útil para as pessoas aprenderem mais e entenderem tudo o que está acontecendo. Então, super obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, prazer sempre falar com você. E só chamar da próxima vez. Vamos, a gente marca outra. Super obrigado. Obrigado, um abração. E aí, o que você achou desse papo com o Renato Mimica? Eu gostei muito, acho que ele trouxe um retrospecto super legal de tudo o que aconteceu até hoje, como que isso afetou os investidores e os investimentos, e também um pouquinho de perspectiva de Brasil e de mundo. Mas comenta aqui embaixo, eu quero muito te ouvir para saber se você gostou e se eu devo continuar a fazer esse tipo de vídeo, conversando com gestores, analistas, especialistas em investimentos sobre o que está acontecendo nesse mundo doido da renda variável. Um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Sérgio Machado, gestor da Trópico, baita gestor, super experiente no mercado. Ele falou bastante sobre a visão dele para os investimentos. Clica aí que você vai gostar muito.